E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu não gosto de ficar falando sobre a família das pessoas, não tenho nada a ver com as questões familiares de cada um, de cada uma, mas hoje eu preciso falar com vocês nesse episódio sobre uma questão familiar que talvez você não saiba e talvez você precise saber. Você sabia que o Adão mesmo, aquele lá, o primeiro homem de toda a história, segundo o relato bíblico, antes de Eva, ele já tinha sido casado? Ele era casado, ele teve uma outra esposa antes de conhecer Eva. Como isso é possível? Assista esse vídeo que eu vou falar sobre isso neste episódio. Antes de eu falar propriamente dito sobre o conteúdo desse episódio, eu quero convidar você a se tornar membro do nosso canal. Tem plano até custando apenas R$ 7,99. Você nos ajuda e também você faz parte desse projeto de levar teologia com qualidade para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Tem outros planos também que, inclusive, dão acesso a cursos online imperdíveis. Clique ali em Seja Membro e conheça essas possibilidades. Bom, parece até uma certa brincadeira da minha parte ou um clickbait, mas não é não. Há uma história, e uma história muito antiga, e uma história com bastante elementos culturais e religiosos que dão conta de que Adão teve uma primeira mulher antes de Eva. E que, inclusive, essa história teria feito parte dos primeiros textos de Gênesis, mas que depois, principalmente do período pós-exílico, esses textos foram corrigidos e ficou apenas a versão tradicional que eu e você temos acesso pela Bíblia Sagrada. Bom, todo mundo sabe que Adão foi casado com Eva, que Eva foi tirada da costela de Adão, mas a história não começa aí segundo essa tradição. É uma história que se encontra no Talmud. Sabe o que é o Talmud? O Talmud é uma coletânea de livros sagrados e de debates rabínicos que o judaísmo preserva e preserva em alta conta até os dias de hoje. São textos centrais para o chamado judaísmo rabínico. Há uma certa controvérsia, algumas pessoas afirmam categoricamente que é um texto do Talmud. Outros dizem, não é do Talmud original, mas é de uma outra coletânea que depois foi absorvido pelo Talmud. Bom, independente de uma versão ou outra, faz parte da cultura do judaísmo rabínico e é uma cultura, uma tradição religiosa amplamente difundida nesses meios e que é bastante conhecida. Conta a história de que Adão teve uma primeira esposa e que essa sua primeira esposa se chamava Lilith. Já ouviu falar em Lilith? Provavelmente, né? Lilith foi a primeira esposa de Adão e quando Yahvé criou a raça humana, Yahvé criou Adão e criou Lilith, e ambos foram criados do pó da terra. Lilith não foi criada da costela de Adão, como o relato fala sobre Eva. Lilith era do mesmo processo de formação que Adão também foi formado por Yahvé. Mas chegou um determinado momento que a relação entre Lilith e Adão começa a dar problema. E Adão começa a ficar muito inquieto, muito insatisfeito e muito revoltado com a postura autônoma demais de Lilith. E ele vai até Yahvé reclamar com Yahvé da mulher que ele tinha. E ele diz, Yahvé, essa mulher que tu me deste, ela não dá sossego. Ela é uma mulher que não se submete. Ela é uma mulher autônoma demais e eu não quero mais continuar casado com Lilith.
E Yahvé teria observado a reclamação de Adão e ele percebe que a principal reclamação de Adão era que na relação íntima entre Adão e Lilith, Lilith não aceitava ficar numa posição de submissão em relação a Adão. Lilith não aceitava ficar por baixo de Adão. Lilith não aceitava Adão por cima dela. E Lilith queria ficar por cima de Adão na relação íntima, na relação sexual. E isso causou uma revolta em Adão, porque para o Adão o certo era que o homem ficasse por cima e a mulher ficasse por baixo. E como Lilith era rebelde, não se submetia, não aceitava o que Adão considerava ser o normal, Adão reclama com Yahvé, e Yahvé percebe isso e acaba expulsando Lilith do jardim e condenando ela à perdição eterna. Como Adão não poderia ficar sozinho, Yahvé então faz uma nova mulher para ele. Dessa vez, essa mulher é tirada da costela de Adão, é tirada do lado de Adão. Adão é tomado por um profundo sono. Quando ele acorda, tinha-se tirado uma costela dele e feito Eva. Eva era doce, meiga, submissa. Eva aceitava ficar por baixo de Adão na relação íntima e não reclamava dessa posição e não reclamava de ser subalterna à autoridade de Adão. E aí Adão, quando vê Eva, ele suspira e diz: essa sim, hein? Essa sim é carne da minha carne, é osso do meu osso. Alguns, inclusive, dizem que essa explicação, quando ele diz essa sim, seria ele comparando com a versão anterior que ele tinha de Lilith. Mas provavelmente não, né? Provavelmente também o texto dá a entender que ele compara com todos os animais criados ali por Yahvé, e agora, quando ele vê uma mulher chamada Eva, sim, ele percebe que ela tem a ver com ele, que ela é da sua natureza, da sua humanidade, né? E com ela, sim, ele pode ter uma relação íntima. Mas o fato é que essa história existe. Agora, ela é uma retroprojeção. E se você acha que o problema todo dessa história, que o problema todo dessa passagem é em relação à relação íntima, é em relação ao sexo, você não entendeu direito essa história, hein? Se você acha que a problemática maior de Adão, que não era de Adão, era de quem escreveu o texto muito depois de uma suposta história de Adão e Lilith, Adão e Eva, né? Essa história ela não é literal, seja com Lilith, seja com Eva, seja do Gênesis, seja do Talmud. Essa história é uma história pedagógica, uma história teológica, uma história que tem um ensinamento a ser passado por quem tomará contato com essa história. Provavelmente é uma história pós-exílica. Se você acha que a problemática maior que quer ser corrigida com essa história, com esse texto, é a posição diante de uma relação íntima, significa que você não entendeu a verdadeira intenção do autor nessa história. O que o autor tem em mente, o que ele quer coibir, não é a posição sexual de um casal, isso não tem a menor importância para ele. O que ele quer coibir é que a mulher tenha uma postura autônoma, uma postura independente, uma postura de igual para igual com o homem, uma postura de não se submeter aos mandos e desmandos de uma pessoa do sexo masculino. Lilith é feita do pó da terra, Lilith não se submete à sujeição através de Adão e ela é expulsa do paraíso e demonizada na cultura religiosa dos judeus a partir de então. Ela é vista como um ser demoníaco a partir dessa história contada.
Isso serviu para que, através de uma construção teológica, fosse ensinado para os homens e as mulheres dessa cultura religiosa, do judaísmo, que o homem deve ser a liderança da casa, o homem deve ser a autoridade da família e cabe à mulher se sujeitar, se submeter ao homem, para que ela não se demonize, porque, segundo essa intenção do autor, a mulher autônoma demais é comparada com um demônio, é comparada com a perdição, é demonizada, é fonte de pecado. E esse teria sido o problema de Lilith. O que essa história de Lilith quer dizer é que a mulher tem que ser submissa ao homem, como Eva, tirada do próprio homem, dependente do próprio homem, que se sujeita, que se submete ao homem. E naquele momento de uma religião profundamente androcêntrica, profundamente centrada na figura do masculino, há uma construção ideológica de submeter a mulher ao homem, de considerar a mulher como subalterna ao homem, e essa tradição machista, androcêntrica, é também absorvida pela cultura cristã, que durante séculos e séculos foi falada, pensada e proposta apenas por homens, apenas por lideranças masculinas, apenas por uma mentalidade centrada na figura do masculino, que via a mulher como subalterna e até como fonte do pecado, como já fora falada na patrística. Mas o plano de Deus é que homens e mulheres são a sua imagem e a sua semelhança. E qualquer relação de sujeição de qualquer humano que seja por outro humano, principalmente baseada apenas na questão do gênero, é fruto de uma relação exploradora e de uma relação pecaminosa e não fruto do propósito de Deus para a sua criação, amada por Ele e imagem e semelhança sua. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo entre os seus contatos. Em breve a gente volta com mais conteúdo aqui no Café com Teologia e eu te vejo lá.